A gente viu na aula passada, né, uma introdução a esse assunto da microbiologia. Nos focamos grandemente em explicar um pouquinho da importância dos micro-organismos no tocante à parte dos ciclos biogeoquímicos, na parte de produção de alimentos, na agricultura, etc. E depois a gente deu alguns aspectos gerais em relação ao metabolismo e nos debruçamos um pouquinho em relação aos procariotos, né? Notadamente as bactérias e as arqueias, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte da diversidade eucariótica. Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, em termos de importância de tratamento de esgotos, de uma forma geral, à exceção dos sistemas de lagoa de estabilização, as células eucarióticas, elas têm uma importância meio que secundária, né? O domínio bactéria e arqueia são muito mais importantes, né, esses domínios, do que esse domínio dos eucariotos. Contudo, na parte de transmissão de doenças, pequenas quantidades de células ou de ovos, né, já são suficientes para a instalação ali de uma determinada doença. Ou seja, de uma forma geral, não significa dizer que a entrada de um determinado agente patogênico vai causar uma doença. A doença ela é instalada no momento em que há o ingresso do agente patogênico em uma quantidade suficiente para causar um determinado processo infeccioso. Então, nessas células eucarióticas que a gente falou, né, a gente conversou sobre a questão dos protozoários, a questão dos helmintos, e a gente vai, nessa aula de hoje, apresentar as principais doenças causadas por esses agentes infecciosos e também dando várias pinceladas no tocante a alguma importância dentro do saneamento, dentro do tratamento de esgotos como um todo. Bom? Portanto, uma vez mais, no âmbito de ciclo biogeoquímico, no âmbito do tratamento de esgotos, o domínio bactéria e arqueia é muito mais importante do que o domínio, né, dos eucariotos. Mas, para o processo de transmissão de doenças, ambos são muito importantes. Primeiro grupo que eu gostaria de falar são os protozoários, tá? Esses protozoários, eles possuem inicialmente, né, se movimentam, né, tanto a partir de pseudópodes, como flagelos ou cílios, tá? Também, assim como as bactérias e as arqueias apresentam-se nas mais variadas formas, eles são classificados, né, como entidade de vida livre também como parasitas intestinais e também no tocante à nutrição, a nutrição deles é muito parecida, né, com a nutrição bacteriana de uma forma geral. Ou seja, eles vão se alimentar a partir de determinados compostos, né, compostos orgânicos, e a partir daí vão se proliferar do mesmo jeito que a gente comentou anteriormente para, né, o domínio bactéria e arqueia. Quando a gente fala de protozoário, uma coisa bem importante que eu gostaria de comentar e diferenciar, se esse protozoário, né, ele vai estar na forma que nós chamamos, né, os cistos, né, que é a forma não esporulada, ou na forma esporulada, que é na forma de ocistos. Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que é cada uma dessas coisas. Todo micro-organismo, entre os quais, obviamente, os protozoários, alguns tipos de micro-organismos, né, nem todos, por exemplo, do domínio bactéria, ou nem todos os protozoários, eles têm a capacidade de formar esporos. Então, o esporo é um mecanismo de defesa que um determinado grupo bacteriano, né, microbiano tem,
de tentar sobreviver a uma condição adversa do meio ambiente. Então, por exemplo, algumas bactérias, quando elas são, por exemplo, pertencentes ao gênero Clostridium, elas, quando elas são submetidas a um ambiente, por exemplo, de uma elevada temperatura, ou uma elevada concentração de sal, sei lá, ou uma mudança brusca de pH, enfim, uma condição ambiental adversa, elas formam, né, elas se transformam para a forma esporulada. É uma forma que ela vai ficar interna a um esporo, né, a essa forma esporulada, e desta forma ela vai ter uma chance maior de sobrevivência a essa condição ambiental adversa. No momento em que a condição ambiental é restabelecida, esses micro-organismos têm a capacidade de serem transformados novamente em uma célula vegetativa, que é a forma não esporulada, tá? É a forma com a qual eles realizam seus processos metabólicos, crescem, né? Produzem energia, enfim, né? Transformam os compostos orgânicos, inorgânicos, etc. Tá bom? Então, quando a gente fala dos protozoários, eles podem, né? Se encontrar na forma não esporulada, na forma de cisto, ou na forma esporulada de ocistos, tá? Quando eles estão, especialmente nessa forma esporulada, eles são bastante resistentes, inclusive, à resistência a agentes desinfetantes, né? Por exemplo, que são submetidos nas estações de tratamento de água, tratamento de esgotos, etc. Mas, felizmente, como a gente vai ver, né, como eles são maiores do que as bactérias, né, as arqueias, o mecanismo de remoção, muitas vezes, desses protozoários nas estações de tratamento, se dá a partir da filtração, a partir da sedimentação, e menos, né, digamos assim, importante por exemplo, a oxidação ali do DNA a partir de radiação ultravioleta ou a utilização de cloro nas estações de tratamento. Então, algumas espécies, elas levam uma vida parasitária, né? E, obviamente, que podem causar muitas doenças, né? Uma doença bem comum, né, e bem conhecida é a criptosporidíase. E existem muitos casos na literatura de doenças causadas em populações por surtos aí de criptosporidíase, como esse aqui, que aconteceu em 1993 nos Estados Unidos, em Milwaukee, né, no Wisconsin, que, devido a um problema no tratamento da água, ocorreu, né, aí digamos assim, cerca de 400 pessoas ficaram doentes, né, e cerca de 100 pessoas morreram desse surto de criptosporidíase que aconteceu por lá, tá bom? Beleza. Alguns outros protozoários são bastante conhecidos aí por vocês, né? Por exemplo, o Trypanosoma cruzi, né? Que é o flagelo causador da doença de Chagas. Então, na realidade, a gente, quando ouve falar, né, por exemplo, na doença de Chagas, né? A gente sempre se reporta a questão do barbeiro, né? Que é o mosquito causador da doença de Chagas. Na realidade, não é o barbeiro em si, é o barbeiro que é contaminado com o tripanossoma, né? E aí, quando ele pica, nessa picada, ele joga na pele, por exemplo, a partir das fezes, né? Ele joga o tripanossoma e aí a pessoa, quando coça, faz com que o tripanossoma acabe ingressando ali no organismo da pessoa, e aí essa pessoa vai, né, dependendo aí da concentração, vai adquirir a doença, tá? Temos a entamoeba histolítica, que causa a amebíase, a giardia lamblia, que causa a giardíase, o plasmódio, né, que é o protozoário causador aí da malária, e o Cryptosporidium parvo, né, que é
esse causador da criptosporidíase. Então, essas aí são algumas doenças, né, que são causadas aí por protozoários. E, como a gente vai ver, a maior via de ingresso desses protozoários é a partir da ingestão da água contaminada. Muito embora existam, como eu mostrei aí no caso da doença de Chagas, outras rotas de transmissão. No tocante ao tratamento de esgotos, os protozoários, eles se alimentam, né, muitas vezes, de seres menores, por exemplo, bactérias, arqueias, enfim. Então, eles muitas vezes, numa estação de tratamento, eles têm um papel bem interessante, por exemplo, numa estação de lodo ativado, né, que é um processo aeróbio, eles ajudam bastante na clarificação do esgoto. Então, e eles também são um bom indicador de que o processo de tratamento está funcionando, né, dentro de condições ambientais favoráveis. Portanto, quando a gente tem a presença de alguns protozoários ali no efluente, né, ou ali no determinado tanque de aeração, eu vou mostrar depois alguns vídeos aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eles mostram que aquele processo de tratamento, né, está funcionando nas condições ambientais, estão favoráveis a boas eficiências de remoção. Significa dizer, né, que eu vou ter necessariamente uma boa eficiência de remoção, mas certamente há uma boa correlação entre a presença deles e boas eficiências de remoção na estação de tratamento. E, além do mais, quando a gente observa eles em alguns ambientes, normalmente são ambientes naturais ali, pouco poluídos, certo? Ambiente de muita poluição, né, eles também são os primeiros grupos, muitas vezes, ali a desaparecer. Bom, então, algumas fotos aí desses protozoários, né? A entamoeba histolítica, causa aí a amebíase, né? O Trypanosoma cruzi, como a gente viu, causador aí da doença de Chagas, né? E o Cryptosporidium parvo, que causa a criptosporidíase. E aqui só mostrando, né, a forma quer não esporulada ou esporulada, né, de determinados protozoários, tá? Cistos ou ocistos. Então, uma vez mais, sempre ocistos entende-se que é a forma esporulada de um determinado protozoário. A Giardia lamblia, como vocês estão vendo, e como é que esses protozoários ingressam. Como a gente vai ver para vários tipos de micro-organismos, o contato com a pele pode ser uma rota de transmissão para alguns deles, né? Mas o principal é a partir da água, que é utilizada como um veículo, né? Daí o nome de doenças de veiculação hídrica. E aí a forma de ingresso, muitas vezes, como estou falando de uma forma geral, até porque eu não quero, nessa aula de hoje, em muitos detalhes dessas várias etapas aí desse processo de doença, eu vou deixar para vocês darem uma lida com calma, né, em casa, nesse material, né, para também não tornar a nossa aula assim, muito cansativa nisso aí, vou tecer rápidos comentários aí sobre essas principais formas, tá? Até porque vocês vão ver que muitas doenças, a forma de transmissão é muito parecida. Ou seja, muitas vezes eu tenho um ambiente contaminado, o agente patogênico adentra, né? Por exemplo, aqui no caso da criptosporidíase, eu tenho um ambiente contaminado aqui, com cistos de Cryptosporidium, por exemplo, né? Aí eles são ingeridos aqui, ó, e aí a forma, muitas vezes, esporulada se converte numa forma vegetativa, né, causando a doença, e muitas vezes na excreção de fezes em determinados ambientes, né, novamente a gente tem a transformação dessa célula vegetativa numa forma esporulada,
e aí mais pessoas vão se contaminando. Então, é sempre isso, muitas vezes, a questão da instalação de uma determinada doença, né? Ou seja, tem a ingestão, tem a transformação em uma forma que causa, de fato, né, a doença, e muitas vezes na quantidade que causa essa doença, e a gente tem depois a entrada novamente desse agente no meio ambiente, poluindo o ambiente, e é um ciclo que vai se instalando em outras pessoas. Então, muitas vezes, a gente percebe grandemente o esgoto como um bom elemento para a gente compreender o estado de saúde de determinada população. Por exemplo, se a gente compara a presença de determinados agentes patogênicos, por exemplo, como os helmintos, como a gente vai falar nessa aula de hoje, protozoários, etc., de uma população pobre, com baixa condição de saneamento básico, etc., e compara com o esgoto, por exemplo, de um país mais desenvolvido, percebe-se claramente que a concentração desses agentes é muito diferente. Então, o esgoto, muitas vezes, ele é um bom elemento a ser utilizado nesses estudos epidemiológicos. Inclusive, dentro do coronavírus, eu venho participando na UFC, né, e junto com outras 5 universidades no Brasil, de um projeto nacional de utilização do esgoto como uma ferramenta de vigilância epidemiológica para a questão do coronavírus. Ou seja, a ideia desse projeto é o quê? É da gente tentar ajudar na política de combate à pandemia. Por quê? Porque muitas vezes a tendência de aumento da concentração, né, ou do número de casos, o aumento da concentração viral no esgoto, ali vai chegar mais rápido do que muitas vezes as pessoas, quando vão começar a sentir os sintomas, etc., e muitas vão chegar nos hospitais, muitas são assintomáticas, né? Então, a ideia é da gente utilizar isso para ajudar nessa questão das medidas de enfrentamento à pandemia, ou seja, está na hora de aumentar a questão da rigidez aí, do isolamento social, pode flexibilizar um pouco mais, enfim, né? Então, o esgoto, ele vem sendo utilizado não só para isso, né? No caso desse projeto aí do coronavírus, depois eu vou falar um pouco, né, com um pouco mais de calma, né, porque senão eu vou sair um pouco do objetivo dessa minha aula de hoje, mas ele pode ser utilizado também para outras doenças, né, como Zika vírus, né, como a parte mais, digamos assim, de doenças diarreicas, né, algumas doenças que, por exemplo, já foram erradicadas e que, eventualmente, a gente pode ter um aumento do número de casos, e com isso, a gente consegue compreender também como se dá a distribuição dessa doença na questão da população, né? Ou seja, tentar entender, por exemplo, correlações existentes entre os índices de saneamento básico e determinadas doenças, né? Por exemplo, no caso do coronavírus, de como a gente tem essa distribuição ao longo do tempo, como a gente vai ver mais para frente, né, na questão da parte de saúde pública. Então, o esgoto, né, ele sim é chamado de epidemiologia baseada no esgoto. Esse conceito pode ser ampliado, né, essa vigilância epidemiológica por meio do esgoto, para ajuda nessa pandemia e para prevenção de outras doenças, e, se Deus quiser, não será mais utilizado, pelo menos espero que por mim, né, em novas pandemias, mais para frente. Então, isso aqui é uma vista, gente, olha, de um protozoário que vocês estão vendo aqui nessa foto, se alimentando de um floco
biológico, né? Ou seja, aqui nesse floco, nessa matriz que vocês estão vendo, eu tenho diferentes micro-organismos aqui, filamentosos, formadores de flocos, etc. Então, esse protozoário ajuda na clarificação ali nas estações de tratamento, se alimentando desses outros micro-organismos, tá? Mais uma vez mais, eles também conseguem obter energia de outras formas, tá? De compostos orgânicos presentes, por exemplo, no meio líquido. Isso aqui que vocês estão vendo é o plasmódio, né? Como a gente viu, que causa a malária, certo? Estão vendo aqui, eu deixo para vocês. E aí a gente passa para a classe dos metazoários, tá? Então, esses metazoários, eles são popularmente conhecidos pelo nome de vermes. Eles têm um tamanho maior do que, por exemplo, os protozoários, eles podem ter de 40 a 100 micrômetros, podendo chegar a vários metros, em alguns casos, por exemplo, a gente se lembra de algumas lombrigas, né, a própria tênia, né, então a gente tem tudo isso dentro dessa classe aqui de metazoário. Para muitos, né, não são considerados, né, micro-organismos, pois podem ser vistos a olho nu, né, e outros não. E a classificação dos micro-organismos que a gente viu, né, são aqueles seres que a gente só consegue, muitas vezes, vê-los, né, por meio de um microscópio. Beleza. Então, a contaminação a partir de metazoários se dá pela ingestão do ovo, ou muitas vezes a partir do contato pela pele. Então, veja que, no caso dos protozoários, a gente está ali ingerindo, né, um determinado protozoário a partir da forma, né, ali esporulada, ou muitas vezes não esporulada. Mas, no caso aqui desse metazoário, a gente está, né, ingerindo eles a partir, né, principalmente da ingestão do ovo, e não necessariamente essa ingestão do ovo vai, como eu falei, causar a doença, porque nesse caso especificamente, para causar a doença tem que estar na quantidade, como eu falei, que causa a doença, e esse ovo, ele tem que estar na forma que a gente chama viável, porque muitos ovos de metazoários que se encontram no ambiente, né, eles estão na forma não viável, ou seja, é uma forma que ele não tem condição de causar doença. É como se o DNA tivesse inativo ali daquele ovo, né? E devido a isso, mesmo com a ingestão, ele não tem condição de se replicar, né? Ali o DNA, o micro-organismo de crescer, de obter energia e causar, obviamente, doença ali naquele indivíduo, tá? Mas na forma viável, sim, na quantidade adequada, já causa doença. Então, isso tudo é contabilizado, pessoal, por exemplo, na questão de alguns padrões, como a gente vai ver em disciplinas mais na frente, por exemplo, de sistemas de esgotamento e tratamento de águas residuárias, tratamento de esgotos. Por exemplo, se a gente vai analisar o padrão de lançamento de um esgoto em um corpo de água, para uma determinada amostra poder ser lançada no meio ambiente, a concentração tem que estar abaixo de 5.000, número mais provável de organismos por cada 100 ml. Contudo, para uma determinada amostra de esgoto tratado, por exemplo, poder ser utilizada no reuso, vamos supor, agrícola, etc., eu tenho que ter, no meu efluente, uma concentração, em termos de ovos, por exemplo, de helmintos, abaixo de 1 ovo por litro. Então, vocês compreendem, né, a partir disso, que para essa categoria, às vezes, poucas células, né, de micro-organismos, no caso ali, poucos ovos por cada litro de solução, ou litro de esgoto, já é capaz de causar, já representa um elevado risco.
ao passo que, no caso dos coliformes termotolerantes, que é esse indicador que a gente avalia esse grupo mais de bactérias, etc., né? A gente tem cerca de 5.000, o número mais provável por cada 100 ml. Então, no interior do intestino delgado ocorre a eclosão do ovo com a liberação da larva. Então, vocês estão vendo que aí é muito parecido, né? Tem a ingestão, ou muitas vezes o contato com a pele. No caso dos metazoários, vai haver a eclosão e a liberação ali da larva. Como eu falei no caso dos protozoários, que vai haver o quê? A transformação, né, de uma forma esporulada para uma célula vegetativa. E aí, no caso, né, quando há essa liberação, ou seja, a célula é viável, digamos assim, né, vai haver a liberação dessa larva, e aí ele vai utilizar ali a energia disponível no intestino delgado, né, e ali para crescer e causar determinadas doenças. Então, dentro desses metazoários, né, algumas doenças são causadas por helmintos. Um helminto bem conhecido, né, ele pertence a esse gênero, né, do Schistossoma. Então, o Schistossoma mansoni, ele causa uma doença chamada de esquistossomose, também conhecida ali como barriga d'água. Então, o que vai acontecer é que o cistossoma, né, ele vai ter ali a presença, né, do ovo ali do helminto em uma determinada fezes. Essa fezes alcança o meio ambiente, há a ingestão, né, e aí a liberação, e aí essa larva, ela inicia ali no intestino, mas muitas vezes pode ir para outras mucosas, né, por exemplo, no fígado, ou ficar ali dentro da mucosa intestinal, tá bom? Bom, então aqui, ó, ele é conhecido, essa cistossomose, pela barriga d'água, né, ou como barriga d'água, porque tem esse formato aqui bem inchado, né, aqui da barriga. E outras coisas, né, que essa doença causa, né, vai ali para a parte, né, de doença, de problemas diarreicos, né, entre outras coisas que a gente pode ter. Então, esse aqui, né, já é a mesma doença, né, esquistossomose, que é causada não pela ingestão, mas pelo contato ali, ó, com a pele. Então, por exemplo, esse contato com a pele, muitas vezes, pode se dar quando a pessoa vai nadar, né, em determinado ambiente poluído. Muitas vezes, o que acontece são problemas decorrentes da falta de saneamento básico, por exemplo, numa enchente, numa inundação. Muitas vezes está o agente ali no meio, ali num solo poluído, etc. E aí, com a água, chega nesse agente e aí acaba, né, as crianças ali andando, as pessoas, no caso do enchente, de uma inundação, e aumenta, obviamente, o risco de transmissão dessa doença. Bom, então a esquistossomose, como é que ele pode adentrar também, ou como é que, na realidade, acontece todo o ciclo de transmissão? É assim, ó, imagina que você tem o agente ali, né, presente e em muitas condições, determinados organismos, né, existentes ali no meio ambiente ajudam a proliferação de um determinado agente patogênico. Por exemplo, a esquistossomose, né, é muito atrelada à questão dos caracóis, né? Ou seja, você tem ali a presença do xistossoma nas fezes, por exemplo, aí elas alcançam, por exemplo, os caracóis. Nesses caracóis, eles são, digamos assim, transformados em cercárias, né?
Tá aqui elas, ó. Essas cercárias, elas são liberadas ali, vamos imaginar assim, do ovo, né? Ali. Essas cercárias, elas crescem, se multiplicam, e elas têm uma determinada capacidade de locomoção, né? Então, elas vão ali, tá na água poluída, a pessoa ingere, né? Essa água poluída. Ou, muitas vezes, essas cercárias entram em contato com a pele, e aí tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Se instalam aqui no fígado, nas mucosas do fígado, do intestino, etc., né? E aí causam a doença, né? São transportadas, às vezes, pelo sangue, né? E aí essa pessoa doente excreta, muitas vezes, ali, as suas fezes no meio ambiente, muitas vezes pela ausência de sistemas de saneamento, defecação a céu aberto, e ali esse poluente acaba chegando na água e aí vai, né? É um processo cíclico. Então, um outro metazoário é o que nós conhecemos por tênia, né? Ou uma doença chamada de teníase. Então, esse gênero tênia, ele pode estar os mais conhecidos são esses aqui, a tênia solium, né? E a tênia saginata. São os agentes etiológicos determinantes do que a gente chama de teníase humana. Então, também conhecido como solitária. Aí, ó, essa tênia, tá? Ela muitas vezes pode atingir comprimentos dessa ordem aqui, ó, de metros, né? Isso aqui, por exemplo, atingiu 7 metros, essa aqui da foto, né? E foi retirada de uma criança de 6 anos. E no caso da tênia, né? Essa tênia solium aqui, ela causa, né? Pode causar também a chamada de cisticercose humana, que é exatamente a partir da ingestão de ovos, decorrentes aqui de alimentos e também da falta de saneamento. Então, observem que a teníase, ela vai desde problemas como essa aqui, né, como a solitária, até mesmo a questão de doenças como a cisticercose, que é muito atrelada, por exemplo, gente, a carne de porco, né? Eu acho que vocês talvez já devam ter ouvido falar, por isso que as pessoas falam que a gente, quando vai comer carne de porco, tem que estar bem assada, né? Exatamente para diminuir esse risco com a cisticercose. Muito embora também isso possa acontecer com a carne bovina. Então, esse cisticerco, como a gente vai mostrar, ele fica ali ligado ao músculo, por exemplo, de um porco ou de um boi, e aí a gente come um determinado alimento, uma determinada carne, que esse agente ainda está ativo, né, vamos chamar assim, e aí, se a quantidade for suficiente, e também de outras suscetibilidades individuais, etc., pode causar essa doença. Então, o que acontece é que esse cisticerco, né, ele pode ficar armazenado aqui, por exemplo, no cérebro, né, e nos olhos, né, etc., e eles estão atrelados, muitas vezes, a várias doenças, por exemplo, doenças no sistema nervoso central, problemas, por exemplo, com dificuldade de locomoção, problemas visuais, tá? Então, todos esses problemas podem ser decorrentes aí da entrada de cisticerco, né, no organismo humano, causando, né, a cisticercose. A rota é muito parecida com essa que eu falei, né? Você tem o cisticerco, que está ali no músculo, né, de determinados animais, que a gente se alimenta, ele vai eclodir, muitas vezes ali, né? E aí vai se transportar ali para o cérebro, para os outros cantos que a gente comentou, né? Para os olhos, etc., podendo causar determinadas doenças e sempre retornando, dependendo das condições de saneamento básico, para o meio e potencializando, né, ali que mais pessoas acabem sendo acometidas. E, por fim, gente, aqui a questão dos nematóides, tá? Então, esses nematóides, eles também se alimentam de bactérias e de pequenas partículas orgânicas, assim como, por exemplo, os protozoários, como eu comentei,
e também requerem grandes quantidades de alimentos para sobreviver. E eles também são encontrados se as condições ambientais, né, são favoráveis também de nutrientes. São muito correlacionados ali também, né, com a presença de protozoários, nematóides, etc. Eles causam doenças, né? Uma doença bem conhecida causada aqui por eles é a ascaridíase, que é causado, né, pelo agente, né, o Ascaris, né? Especialmente esse aqui, o Ascaris lumbricoides, que é o agente etiológico que causa a ascaridíase. Então, uma vez mais, ele tem um ovo e está aqui o agente aqui dentro desse ovo, e uma vez que ele é liberado, quando ele adentra, né? Uma vez mais, aqui também tem que estar viável esse ovo, tá? Ele adentra, é liberado, e aí, se ele está viável, ele tem a capacidade de se proliferar e, muitas vezes, de causar doença. E aí, esse Ascaris lumbricoides, ele causa, né, obviamente, lombriga, né? Ele, uma vez que esse agente é liberado, né? E aí, dependendo do nível aí de crescimento, né? Que também tem a ver, como eu falei, com aspectos nutricionais, resistência, que nós chamamos de suscetibilidade individual, pode realmente ter um processo infeccioso bastante severo. Então, muito parecido aí, eu vou pular essa parte para não ficar muito cansativa aí para vocês, que é muito parecido com a forma que eu mencionei anteriormente, e muitas vezes o grau de infestação da doença é bem severo, né? Isso aqui, para vocês terem uma ideia, né, é um bolo de Ascaris que foi expelido, né, ali, foi retirado a partir da ingestão de um remédio que expulsa, né, esses Ascaris do intestino, né, no caso aqui de uma criança. Beleza. E, por fim, a gente vai discutir algumas coisas sobre os metazoários pertencentes ali ao gênero, né, ali, do ancilostoma e necato, que causam, né, uma doença, né, no caso do ancilostoma, a ancilostomíase, e no caso do necato, né, a necatoríase, que são conhecidos aqui, essa ancilostomíase, como amarelão. E aí, do mesmo jeito, tem um determinado ovo, ele está aqui dentro, há ingestão, né? E aí há a liberação, enfim, aquela conversa toda que a gente já conversou. Então, o gênero ancilostoma tem esse aspecto aqui na parte aqui da cabeça, vamos chamar assim, né? E aqui na parte da cauda, né? E uma vez mais, eles podem se locomover a partir, né, de flagelos, né, de pseudópodes, etc., tá? E o gênero necato, tá aqui eles. Então, veja que eu não tenho interesse que vocês saibam esses detalhes morfológicos, etc. A ideia daqui é que a gente tenha a compreensão dessas diferentes classes e formas de transmissão, eventuais agentes patogênicos, tá? Não é essa a intenção de torná-los experts em saúde pública, que foge um pouco ao escopo aqui da disciplina. Como é que eles entram, né? Como é que eles ingressam? Eles podem ingressar por penetração ativa, né? Ali, por exemplo, contato com a pele, por exemplo, ou muitas vezes a partir da ingestão oral. No caso da ancilostomia, né, ou o ancilostoma ou necato, eles causam, né, muitos problemas diarreicos, né, de diarreias severas ali na população, né, que fica doente, né, a partir desses agentes infecciosos. E muita dor abdominal, também no caso deles. Como é que eles entram? Mesma coisa aí que eu vou deixar para vocês darem uma olhada. E aí eu queria avançar na aula de hoje para a gente finalizar essa parte, digamos assim, do estudo desses diferentes agentes patogênicos. Eu não vou trabalhar nessa aula com a parte
das algas, eu quero discutir a parte das algas, né, que são eucariotos também, em uma parte específica, quando a gente estiver estudando a parte de eutrofização, lagostabilização, que é uma coisa mais aplicado, né, assim, dessa compreensão dessa parte aí da biomassa algal, né? Então, eu vou trabalhar especificamente com vocês em uma aula, possivelmente na próxima aula. Com essa pandemia, a gente teve a oportunidade de aprender bastante, né, sobre como esses vírus eles acabam se proliferando, né? Então, vai ficar mais fácil essa nossa discussão em relação a essas células virais, tá? Portanto, a gente viu que os vírus, eles são uma classe em separado, eles não são classificados ali como micro-organismos, né? Assim, mais especificamente, no sentido de que eles precisam de uma bactéria, né? Ou de um eucarioto, por exemplo, para se proliferarem, né? Então, eles precisam de um maquinário ali para permitirem a sua replicação. Então, os vírus, em termos de tamanho, a gente viu que eles são os menores, né, existentes, em relação às bactérias, e que são menores ainda essas bactérias do que os eucariotos, e que, no caso deles, eles podem atingir ali esse tamanho de 0,02 a 0,2 micrômetros. E no caso do núcleo, é formado somente por DNA ou RNA e circundado por um envoltório proteico. A gente viu que no caso do coronavírus, né, é classificado esse coronavírus, e tem esse nome por causa daquela parte mais externa, né, que parece uma coroa, né? Ali, daí o nome corona. Então, no caso dos vírus, eles se reproduzem, como eu falei, né, usando a maquinária celular de outros organismos, né, então eles se instalam e eles precisam dessa maquinária, né? Por isso que muitas vezes a gente acaba, digamos assim, eles acabam adentrando no ser humano, mas muitas vezes eles não são aptos a essa utilização do maquinário celular, né? Daí onde entra muitas vezes a questão das vacinas, etc., exatamente para inibirem a utilização desse maquinário celular para a replicação viral. Então, necessariamente, né, eles precisam de um hospedeiro, que pode ser, como eu falei, um procarioto e que pode ser também um eucarioto. Fora desses hospedeiros, eles são inertes, né? E muitas vezes, quando eles estão ali, como eu falei, dentro do organismo, se eles são inaptos à utilização desse maquinário celular, eles estão ali inertes. Isso aqui é em termos de tamanho, né? Então, percebam que, por exemplo, quando eu utilizo por exemplo, um filtro, daqueles filtros de barro, né, ali cerâmicos, não sei se vocês chegaram a ver, né, mas para quem é mais no interior, talvez tenham visto em outros momentos, aqueles filtros bastante antigos, né, a gente tem o tamanho do poro desses filtros cerâmicos, ó. Então, da ordem de 1 micrômetro, a gente tem bactérias que são dessa ordem, de 0,2 a 5 micrômetros. Então, percebam que para algumas bactérias, por exemplo, esse filtro, ele é capaz de filtrar, ou seja, quem tem o tamanho maior do que o poro do filtro fica retido, não é verdade? Então, por exemplo, se eu tenho um ovo de um determinado eucarioto aqui, né? Como o tamanho é maior, ele fica retido. Mas percebam que para algumas bactérias e para os vírus, né, eles acabam passando. Então, muitas vezes, o mecanismo de remoção de alguns agentes é outro, né? Não é a filtração. Por isso que é importante, muitas vezes, a gente associar determinadas etapas no tocante à desinfecção, né? Filtração e seguido, muitas vezes, de desinfecção. Por quê? Porque aí, com o cloro, ele vai atuar ali no DNA
causando a desnaturação ali, proteica, né? E aí aquela célula passa a ser inativa. Então, observem também que esses vírus aqui, como a gente vai ver, eles podem ser transmitidos na forma de aerossóis, como no caso aí do coronavírus, mas muitos vírus também são transmitidos pela água. Por exemplo, o vírus da poliomielite, né, o vírus da hepatite, são transmitidos ali pela água. E muitas vezes, como a gente vai ver na próxima aula, a gente tem que a água é utilizada para a procriação de determinados vetores. Então, a gente vai ver com mais calma na próxima aula. Beleza, então, alguns exemplos aqui de vírus que são bastante conhecidos aí por vocês, né? O vírus H1N1, né? O bacteriófago, como esse aqui, vocês estão vendo, né? Esses fagos aqui são muito importantes, às vezes, como indicadores de contaminação viral, da mesma forma que os coliformes termotolerantes, né, ali são utilizados, às vezes, como indicadores de contaminação fecal, né, para essa categoria. Às vezes, a gente utiliza indicadores mais específicos para a presença de vírus, né, pertencentes aqui a alguns fagos, né, alguns colífagos, que são utilizados, né, para a gente avaliar o risco de uma determinada água conter os agentes realmente patogênicos virais, né, que podem causar determinadas doenças, como eu falei anteriormente, a partir da água, né, como a poliomielite, a hepatite, etc. E no caso do SARS-CoV-2. Então, só falando um pouquinho, né, do SARS-CoV-2, a gente tem que esse coronavírus, ele não é conhecido, né? A gente tem já o conhecimento sobre vários tipos de coronavírus, como o alfa-coronavírus, o beta-coronavírus, né? O próprio SARS-CoV, que é o agente causador da síndrome respiratória aguda grave, né? Ou SARS, né? Que vem aí do inglês, né? Então, a gente já tem o conhecimento, né? Os epidemiologistas já conhecem bastante sobre formas de controlar muitos desses coronavírus. Temos também o MERS-CoV, né, que é o causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, ou MERS, e a gente está vivenciando, né, a Covid-19, que é causada, né, por esse agente, né, por esse vírus, que é o SARS-CoV-2, né, que é um novo tipo de vírus, e, obviamente, que nessa pandemia a gente também já está se deparando com vários vírus que são evolução dessa cepa, né, desse SARS-CoV-2, que é o que está vindo aí da Inglaterra, da Índia, enfim, nessas várias aí, o que a gente, do Amazonas, né, ali de Manaus, enfim, a gente está ali já no amplo entendimento de como controlar, tentando controlar a partir de vacinas, a partir do isolamento social, né, e também controlar essas novas cepas, né, esses novos vírus aí que estão surgindo, né, e que, de uma certa forma, estão trazendo essas várias milhares aí de mortes, né, que a gente está vivenciando. Observando no Brasil, quase 500 mil mortes, né, causadas aí pela Covid, e no mundo. E o que a gente observa, né, como vocês estão vendo, a gente já teve a primeira onda, a gente teve a segunda onda, e está se falando muito que uma terceira onda está vindo aí nos próximos tempos. Daí a grande importância da questão da vacina, da grande importância mesmo das pessoas vacinadas, do isolamento social, né, e também da gente compreender cada vez mais como esses
esses agentes, como a COVID, né, está se espalhando espacialmente e ao longo do tempo, né, o aumento ou diminuição do número de casos, que certamente isso vai ajudar nessas políticas aí de combate, de enfrentamento à pandemia, tá? Quais são os sintomas aí da COVID-19, né, que é causada aí pelo SARS-CoV-2? Febre, tosse seca e cansaço são os sintomas mais comuns, e os sintomas menos comuns, dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea da pele, ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Portanto, são alguns dos sintomas, é importante que a gente conheça, né, pelo menos os mais comuns. Certamente vocês já devem ter visto isso em outros meios aí de comunicação, mas eu quis trazer, né, aqui para a presente aula, porque esse conhecimento é muito importante para nós, né, não só para a nossa própria saúde, mas também para a saúde de pessoas próximas da gente. Tirar a dúvida aqui do Maurício, né, que está perguntando aqui sobre a questão do vírus, né? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer em relação a esse projeto, né, e essa questão do vírus no esgoto é que essa rota de ingresso do SARS-CoV-2 pelo esgoto, né, ou seja, uma rota que a gente chama como feco-oral, ela é pouco provável, certo? A maior transmissibilidade do vírus é associada à questão dos aerossóis, ou seja, ou diretamente a partir, por exemplo, da entrada desse aerossol, a partir de uma corrente, né, de ar, ou próxima a partir da fala, né? Ou muitas vezes a gente fala, esses aerossóis se depositam em uma superfície, e aí, a partir do nosso toque, depois a gente está coçando os olhos, o nariz e tal, eles acabam ingressando. Ou seja, a principal forma de ingresso ou é a partir da mucosa do olho ou a partir da parte respiratória, certo? Até porque o que a gente está identificando no esgoto, na realidade, não são células ativas, né? São mais fragmentos virais que são excretados, né, a partir do vaso sanitário, né? Ou seja, a gente utiliza o esgoto por quê, né? Porque a gente acaba pegando no esgoto os pacientes assintomáticos, né, que não vão nos hospitais, portanto, não são notificados, né, ali, mas usam vaso sanitário. Então, a gente está pegando esses fragmentos virais ali no esgoto, né? Então, e vocês observaram nesse projeto que a gente mapeia a partir de pontos distribuídos ali na cidade, consequentemente vendo onde estão os principais aumentos ou diminuição de casos, né, ali, por quê? Porque aquele ponto amostral está sendo comparado ele com ele mesmo, né, por exemplo, quando eu comparo o primeiro boletim com o segundo, eu sei se ali naquele ponto, né, no caso desse projeto, a gente está investigando em 10 pontos amostrais. Se naquele ponto aumentou ou diminuiu ali a carga viral, né, a concentração viral, e a gente também consegue compreender na distribuição na cidade onde estão os principais pontos de contaminação ou de incidência da Covid com base no esgoto, tá? Aí, obviamente, que a gente tem que comparar esses dados com os dados de saúde, né? E aí também, o que é interessante, que a gente inclui, são chamados hotspots, ou seja locais de grande interesse ali de uma avaliação mais pontual, né? Por exemplo, no aeroporto, que tem muita circulação ali de pessoas, shoppings, né? Porque desta forma a gente compreende também como está essa circulação viral, né? Ou seja, com isso a gente ajuda nas políticas, por exemplo, está tendo muita incidência de Covid em shopping. Então, significa dizer que tem que se tomar alguma providência, muitas vezes, em relação à liberação do fluxo em shopping centers, por exemplo. Ou diminui ali o
o número de horas para diminuir ali a circulação, enfim, são dados que os profissionais digamos assim, de tratamento de esgotos, de microbiologia, né, que no caso estão envolvidos aí nesse projeto, vão estar em direto contato com as pessoas que estão mais à frente ali da política de enfrentamento da pandemia, por exemplo, no caso da gente aqui, cientista-chefe da área de saúde, o secretário de saúde, as pessoas do comitê de combate à pandemia. Então, é mais um dado para se disponibilizar para essa tomada de decisão, obviamente que é um conjunto de fatores. Os números de internações, o número de leitos, como vocês estão vendo, né, disponíveis de UTI, portanto, são coisas complementares, tá certo? Bom, então eu queria explicar um pouquinho mais, né, como é que se dá essa determinação, tá? Primeiro projeto aqui da UFC tem a minha participação, tem a participação da professora Vânia Mello, que é do Departamento de Biologia, que é quem fica a cargo a questão da determinação dessa concentração viral. E aí a gente tem a participação da CAGES, que é a responsável pela coleta das amostras, né, nesses 10 pontos. Essas amostras chegam no laboratório, no LaboSan, né, o laboratório de saneamento. Aí tem a participação de 2 bolsistas, né, doutores. O doutor Ricardo, que trabalha nessa parte de concentração viral, então tem todo um processo aí de centrifugação, de filtração dessas amostras de esgoto. E aí depois essas amostras, nessa amostra mais concentrada, tem um processo de extração do RNA viral. Então, há um processo de extração, existem kits específicos para isso, e depois tem uma fase de quantificação. Aí, para essa fase de quantificação, tem toda uma técnica também analítica de extração de DNA e de quantificação, que a gente utiliza um equipamento que é o RT-qPCR, que é chamado de Real-Time Quantitative PCR, que é de Polymerase Chain Reaction, né? Ou seja, é uma quantificação em tempo real, né? Ali dessa presença viral com base, né, nessa replicação que é feita, né? Ali em toda a parte da microbiologia molecular. Então, a gente vem utilizando a infraestrutura do laboratório de saneamento, LaboSan. A gente tem uma sala específica para o projeto COVID. A professora Vânia tem uma sala também lá no laboratório dela para a parte dessa extração do RNA viral, etc., nesses kits de extração. E depois disso, a gente leva essa amostra ainda, né? A gente está comprando um equipamento, RT-qPCR, né? Para termos lá no laboratório, mas enquanto isso, a gente está usando a estrutura da central de metagenoma e biologia e bioinformática da UFC, que é um laboratório compartilhado, né? Multiusuário da UFC. Então, depois a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouquinho mais, né, na nossa disciplina, até porque outros boletins vão sair, eu quero que vocês deem uma olhada nesse material, ou vou tentar trazer uma apresentação, disponibilizar algumas apresentações mais específicas nessa temática, que eu acho super atual e que casa bastante com a nossa disciplina, né, porque envolve a parte de microbiologia, envolve a questão também da epidemiologia, né, e uma grande contribuição da academia para a questão do combate à pandemia, né? Além, obviamente, da desenvolvimento de vacinas, etc., que é outra parte. Eu vi que no estudo, tipo, tem os pontos de coleta, né? Mas foi feita alguma ligação, tipo, com índice de vulnerabilidade social, alguma coisa assim, tipo, por falta de infraestrutura nos pontos, ou não teve essa ligação? Certo, boa pergunta. O seguinte, primeiro é importante que a gente explique um pouquinho mais sobre o conjunto da obra, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, nessa temática do uso de esgoto para a Covid, né, 19, no início da pandemia,
houve um estudo na Holanda que pegou uma amostra do esgoto do principal aeroporto lá de Amsterdã, né, lá da Holanda, que é o aeroporto de Schiphol. Então, com base nesses estudos, se viu que uma grande quantidade de RNA atribuído, no caso, a COVID, estava presente ali no esgoto, né? Então, a partir desse estudo, se desenvolveram várias formas de detecção, verificação do melhor kit de extração, ou seja, o entendimento sobre essas rotas de transmissão também da COVID, e se a contribuição fecal-oral tinha alguma importância, os estudos demonstraram que não. Então, a partir desse estudo, vários estudos no mundo começaram a surgir, entre os quais foi costurado um projeto piloto em Minas Gerais, da UFMG com a Agência Nacional de Águas e de Saneamento Básico, a ANA. Então, a UFMG monitorou em Belo Horizonte e em Contagem a presença de coronavírus. Em vários pontos ali tinha boletins semanais, né? Ali que eles estavam gerando dados e produzindo boletins e tal. E eu vou colocar esse site, esses boletins aí para vocês darem uma olhada caso queiram, tá? Então aí eles tiveram muito, digamos assim, uma participação muito importante. Eu acho que foi um projeto muito bem executado, né? Foi dentro do INCT ET Sustentáveis, né? Que eu também participo como coordenador da UFC. Vou disponibilizar também esse site para vocês. É importante que vocês conheçam o trabalho do INCT ET Sustentáveis e esse trabalho do projeto piloto COVID em Belo Horizonte e Contagem. Então, daí se pensou em estender esse projeto piloto para a rede COVID, que é esse aí que vocês viram, esse primeiro boletim. Então, eu vou parar aqui dessa parte da rede COVID. Nesse projeto piloto, que como eles avaliaram, tiveram mais tempo para avaliar esses dados aí, não só epidemiológicos, mas também sociais de vulnerabilidade, eles produziram também alguns artigos que estão em vias de publicação e outros já foram publicados, tentando exatamente ter essa correlação. Mas os estudos, de uma forma geral, né, mostram que, apesar de a via feco-oral não ser uma via, digamos assim, primária, importante, na questão da disseminação da COVID, os estudos mostram uma correlação entre falta de saneamento básico e maior incidência de casos de COVID, o que significa dizer que, de fato, essas regiões mais pobres são regiões mais vulneráveis a problemas de doenças diarreicas e também doenças que não têm necessariamente uma ligação mais direta com a questão da água, né, como um veículo de transporte, né, ou contato com pele, enfim, né, entendem, assim, que eu estou querendo dizer em relação a isso. E esse nosso projeto, no final, a gente vai tentar exatamente ter um mapa, né, ter uma figura mais geral, não só uma coisa mais individual, que a gente vai tentar também fazer essa correlação com os dados daqui de Fortaleza, com essas áreas de maior vulnerabilidade, né, inclusive no estudo que eu pedi para vocês darem uma olhada, na apresentação do professor Jada, que está lá no material, lá no Classroom, professor Jada, mostra exatamente isso, né? Maiores incidências da COVID nas áreas de maior vulnerabilidade social e também áreas menos providas de serviços de saneamento básico.